Olá, meus amados irmãos, eu vos cumprimento com a santa, gloriosa paz de nosso amado Salvador Jesus Cristo. É com muita alegria e prazer que estamos aqui mais uma vez para estudarmos juntos a lição número 8 da nossa Escola Bíblica Dominical, da revista Lições Bíblicas da CPAD, a lição que tratará sobre o seguinte assunto: o Ministério de Evangelista. Lembra você, meu querido professor e aluno que nos assiste nesse momento, que nós estamos estudando nesse trimestre sobre dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Na última lição, nós aprendemos sobre o ministério de profeta. E agora vamos falar sobre o ministério de evangelista. Antes de prosseguir, eu quero pedir encarecidamente a você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você faça a sua inscrição. E você que já é inscrito no nosso canal, que você possa deixar aí o seu like, deixar o seu comentário, e nós teremos o prazer de te responder, meu querido irmão. Nós estamos fazendo tudo para que você tenha um conteúdo adicional para poder, na aula, você desenvolver junto com a sua classe. E assim, nós queremos prosseguir fazendo aquela breve oração que sempre fazemos, agradecendo a Deus por essa oportunidade e pedindo que Ele nos ajude durante esta exposição. Pai querido, no nome de Jesus te agradecemos pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estarmos aqui mais uma vez para transmitir para os teus filhos esta preciosa lição. Se conosco, nos ajuda, nos direciona em tudo o que iremos falar. No nome de Jesus, amém e amém. Vamos então à nossa aula, já falando sobre o nosso texto áureo. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 4, versículo de número 5. Prosseguindo, vamos para a nossa verdade prática. O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Vamos então à leitura bíblica em classe, que se encontra nos seguintes textos. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 ao versículo 35, e Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. O texto que estamos lendo já há 2 ou 3 semanas, este mesmo versículo, mas é bom reprisar. Efésios 4:11, leremos também nesta oportunidade. Vamos então à leitura. Diz assim, Atos 8, a partir do versículo 26. E o anjo do Senhor falou a Felipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca, começando nesta escritura, anunciou a Jesus. E vamos então ao texto de Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Prosseguindo, vamos ao objetivo geral da nossa lição. É este:
mostrar a singularidade do ministério de evangelista na vida da igreja. Vamos então aos objetivos específicos. São estes. Primeiro, abordar a respeito do envio dos 70, refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão e, por último, indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Vamos então à introdução que está na nossa revista. Nós suprimimos apenas uma parte dela, mas trouxemos aqui o início e o final da introdução para comentarmos com vocês, meus queridos alunos e professores que nos assistem neste momento. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, o estudaremos procurando o quê? Vislumbrar como o Senhor Jesus o considerou e como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado em um Novo Testamento. Temos de Jesus a ordem para pregar o Evangelho e, em sua multiforme sabedoria, Deus dispôs para a igreja o poder necessário para proclamar o Evangelho com ousadia. Então, já de início, nós podemos mostrar aos irmãos o seguinte: a ordem de ir e pregar o Evangelho a toda criatura foi dada a todos os seguidores de Jesus. Todos os discípulos receberam essa ordem. Todos nós temos a incumbência, temos a responsabilidade de pregar o Evangelho. Porém, Deus também deu à sua igreja o dom ministerial de evangelista, ou seja, alguém na liderança da igreja, alguém que vai ser escolhido por Deus com a missão específica de pregar o evangelho de salvação e assim com características próprias, ser um ganhador de almas, ser alguém que com a sua mensagem direta, objetiva, baseada no Cristo ressurreto, no Cristo crucificado, no Cristo que venceu, no Cristo que dá a salvação, essa mensagem cristocêntrica vai fazer com que o ouvinte sinta a necessidade da salvação e se converta ao Senhor. O evangelista é esta pessoa, é este líder, é esta pessoa que foi capacitada por Deus para pregar o evangelho de salvação, não somente nas grandes ocasiões, ou seja, não somente nos grandes eventos, mas também individualmente, como nós vemos na vida de Filipe. Na vida de Filipe nós vemos isso. Ele, num dado momento, ele estava pregando para uma só pessoa, mas Deus havia também o comissionado para pregar para uma multidão em Samaria. E isso nós vemos no texto sagrado em Atos Apóstolos, capítulo 8. Ou seja, o evangelista é aquele que sabe pregar individualmente, mas aquele que também sabe pregar coletivamente. É aquele que sobe no púlpito e prega uma mensagem para multidões, mas é aquele que também vai de casa em casa, aborda pessoas na rua e ali ganha almas para o Senhor Jesus Cristo, também individualmente. Prosseguindo, vamos a este quadro que nós já apresentamos em lições anteriores. Esse quadro fala dos ministérios e o compromisso com a palavra. Nós já vimos que o apóstolo é aquele que estabelece a palavra, o profeta é aquele que aponta a palavra e o evangelista é aquele que apresenta a palavra. Quem recebe o dom ministerial de evangelista recebe capacidade de Deus para apresentar a mensagem de salvação de uma maneira tão clara, tão objetiva, às vezes tão simples, que faz com que as pessoas se convertam ao Senhor. E nós, às vezes, ficamos admirados porque aquele irmão, quando prega, muitas pessoas se convertem e uns consideram até que é superior ou melhor do que outro. Não, irmãos, é porque ele tem o dom ministerial de evangelista. A sua palavra, ela é sempre uma palavra de salvação. A sua palavra sempre traz à frente pessoas para se converterem, para se consertarem com Deus, pessoas que querem voltar de uma vida que viveu errada, desviados da casa do Senhor. O evangelista é esta pessoa que tem uma palavra atrativa
para aquelas pessoas que estão sem Deus, sem paz e sem salvação. Prosseguindo, vamos a este quadro que nós temos apresentado também em lições anteriores. Qual é o papel do evangelista na edificação da casa de Deus? Nós podemos apresentar a você o que está escrito aqui. Evangelista busca as pedras. Este é aquele que vai em busca das pessoas, que é aquele que vai em busca das almas e traz para a casa do Senhor para entregar nas mãos do discipulador, que é aquele que trabalha na área do ensino, para que esse discipulador ele prepare essas pedras para que seja colocado no edifício de Deus, a casa de Deus, a igreja do Senhor. Cada crente é como uma pedra viva edificada sobre o fundamento que é o Senhor Jesus Cristo. E assim se estabelece a casa do Senhor com o trabalho do evangelista, buscando pedras, buscando almas, buscando pessoas, buscando vidas para o reino de Deus. Prosseguindo, vamos ao primeiro tópico da nossa lição. Jesus envia os 70. Este texto se encontra em Lucas capítulo 10, versículo 1 ao versículo 20. Vamos agora aos pontos destacados pelo nosso comentarista nessa lição. Ele diz o seguinte: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Realmente, ainda são poucos os obreiros para a seara do nosso mestre. E por quê? O nosso comentarista explica o seguinte: os discípulos de Cristo não podem proclamar a si mesmos uma mensagem própria. Segundo, eles devem falar única e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. E aí vem um lamento que nós estamos de acordo com o lamento do nosso comentarista. Lamentamos ao longo dos séculos, muitos foram aqueles que na seara do Senhor falaram em seu próprio nome e pregaram a sua própria mensagem. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos, mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. E eu creio que você, meu querido irmão, que está me ouvindo, é um destes que o Senhor tem convocado para ganhar almas para Jesus, para pregar o seu poderoso evangelho. Item número 2 do primeiro tópico: enviados para o meio de lobos. Os 70 que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. A história da igreja nos mostra que pessoas pagaram com a vida por professar a fé em Cristo e ainda morrem, meus amados irmãos. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentarão ainda muitas perseguições, sobretudo em países dominados por religiões anticristãs e fundamentalistas. Eles são comparados, os evangelistas, a cordeiros que se dirigem para o meio de lobos. Prosseguindo, eu quero trazer para você algumas informações atuais. Esta informação é de janeiro deste ano. Diz o seguinte: vítimas da fé. Cerca de 340 milhões de cristãos foram perseguidos no mundo em 2020. Então a perseguição aos cristãos, aos verdadeiros cristãos, persiste ainda em nossos dias. Outro dado interessante que nós encontramos da Missões Portas Abertas é o seguinte: todos os dias, 13 cristãos no mundo todo são mortos por causa de sua fé. Todos os dias, 12 templos ou edifícios cristãos são atacados. E mais, todos os dias, 12 cristãos são injustamente detidos ou presos e outros 5 são sequestrados. E eu trago para você aqui ao lado, você que acompanha o trabalho de missões de sua igreja e pode acompanhar também o trabalho de missões da nossa igreja, Assembleia de Deus de Culubandê. Temos missionários que estão trabalhando em Guiné-Bissau, em Senegal, na Colômbia, na Espanha, em Polônia, em Cabo Verde. Ou seja, temos missionários espalhados por alguns países deste mundo e nós acompanhamos de perto as informações acerca de missões. E eu trouxe para você onde é mais difícil seguir a Jesus. Hoje nós temos aqui, nesta listagem dos 10 países onde a perseguição é mais severa, a Coreia,
o Afeganistão, a Somália, a Líbia, o Paquistão, a Eritreia, o Iêmen, o Irã, a Nigéria e a Índia. São países que ainda é difícil professar a fé cristã. Que Deus tenha misericórdia daqueles que estão trabalhando para o Senhor nesses países e em outros países que são considerados países completamente não alcançados pelo Evangelho. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E é importante que a igreja volte-se para o trabalho de missões e de evangelização. Que Deus levante ainda evangelistas, desbravadores, pessoas que vão ao encontro de vidas, ainda que sejam perseguidos, mas certamente o galardão está nos céus com o nosso Senhor Jesus para dar a cada um segundo a sua obra. Prosseguindo, item número 3 do primeiro tópico. Jesus envia os 70 ainda, estamos falando sobre isso, mas os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus. Irmãos, Deus nos capacitou, o Senhor Jesus Cristo prometeu: eis que eu vos dou o poder, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Os discípulos aqui, os 70, eles já receberam uma autoridade de Deus, uma autoridade vinda direta do Senhor Jesus Cristo, e a autoridade foi tanta que eles se maravilharam. Eles mesmos se surpreenderam com o resultado do seu trabalho. Diz a palavra do Senhor, e está escrito também na nossa tela: quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E aí veio aquela advertência bem interessante, quando o Senhor Jesus Cristo disse para eles que, apesar da manifestação poderosa do evangelho na vida das pessoas, expulsando demônio, curando enfermidades, a alegria maior do cristão não está nos seus feitos, mas sim na sua própria salvação, na segurança da sua salvação. E essa segurança da salvação que nos impulsiona mais ainda a pregar o evangelho. Diz assim o nosso comentarista: mas o verdadeiro significado de desfrutar da alegria no Espírito não é primeiramente ver milagres, mas saber que nossos nomes estão escritos nos céus. Meu nome e o teu nome, meu amado irmão, estão escritos nos céus. E isso deve ser a nossa alegria maior, porque milagres nem sempre acontecem, mas a salvação e a presença do Espírito Santo, ela deve estar constantemente em nossas vidas, no nosso interior, aqui dentro de nós. Devemos sentir a presença de Deus e ter a convicção de que nós somos salvos. E apesar de que, em algum momento, você pode não ver o resultado do seu trabalho, aqui eles viram imediatamente, mas você pode, durante um tempo, não ver o resultado do seu trabalho. Você pode lançar a semente pela manhã, lançar a semente à tarde, como está escrito no livro de Eclesiastes. Você não sabe qual vai brotar, qual vai dar fruto. E às vezes você fica um bom tempo lançando a semente, trabalhando o terreno, e um dia Deus faz com que aquilo que você plantou, com que o seu trabalho, ele cresça e floresça, e a glória fica sendo do Senhor. E às vezes nem sempre é você que colhe, como o apóstolo Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus que deu o crescimento. E muitas vezes nós fazemos um trabalho que é um trabalho pioneiro, preparamos o terreno e vem alguém, vem um evangelista e faz com que aquele terreno frutifique para a glória do Senhor. É muito bom falar de evangelismo, eu me alegro quando falo sobre este assunto, meus amados irmãos. Vamos ao segundo tópico da nossa lição, meus amados irmãos. A grande comissão. Qual é o alcance da grande comissão? Olha o que diz a palavra do Senhor: ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. Esta ordem é chamada comumente de a grande comissão. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciarem o evangelho até as últimas consequências. Foi nesse espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Eu quero mostrar na próxima tela 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, mas depois vou ler mais versículos para que você entenda qual era o verdadeiro propósito do apóstolo Paulo diante desta grande comissão. Vamos lá.
1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, diz assim: por quê? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Este é o sentimento que todo evangelista tem. Eu tenho a obrigação de pregar o evangelho. Eu não prego o evangelho apenas porque sou remunerado por isso. Pelo contrário, o próprio resultado do meu trabalho é a minha remuneração. Eu vendo almas se convertendo, eu vendo famílias sendo abençoadas, sendo restauradas. Este é o verdadeiro retorno do nosso investimento na obra da evangelização. Paulo escreve, versículos depois, o seguinte, irmãos, eu destaco para você a palavra ganhar. Olha o que o apóstolo Paulo disse: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. E fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. O objetivo do apóstolo Paulo era ganhar. Ganhar o quê? Ganhar almas. E aí eu lembro um texto que está em Provérbios capítulo 11, versículo 30, parte B do versículo: o que ganha almas, sábio é. Evangelizar é ganhar almas. Evangelizar é tirar a alma das garras de Satanás, de trazer para as mãos de Deus. Evangelizar é tirar pessoas do caminho da perdição e trazer para o caminho da salvação. Vamos, portanto, evangelizar. E você que é um evangelista vocacionado por Deus, não deixe que nada te impeça ou te desanime de fazer a obra do Senhor como Ele te ordenou e como Ele te capacitou com este dom ministerial. Vamos então ao segundo item, o segundo tópico, que diz assim: o mundo está dividido em dois grupos. Isto está na Bíblia, irmãos. Não estamos aqui criando nada. O nosso comentarista trouxe o que está na Bíblia. Diz assim: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Aqui o Evangelho de Marcos destaca que há dois grupos de pessoas diante da mensagem de Jesus: os que creem e os que não creem. Acerca da salvação, os evangelhos não se preocupam com nacionalidade, raça, sexo ou condição socioeconômica do homem. Não. Não há judeu, não há grego, não há gentio, como diz a palavra do Senhor. Toda a humanidade é carente da graça de Deus e precisa decidir o seu futuro eterno crendo ou não no Evangelho. Então nós precisamos olhar o mundo, amados irmãos, como um mundo que está em trevas, que precisa da luz, um mundo que está sem paz, um mundo que está em conflito, e nós temos o príncipe da paz, nós temos o Senhor que reina sobre as nossas vidas, mas que quer reinar na vida de outras pessoas, e nós precisamos alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pela mensagem do Evangelho e anunciar-lhes Jesus, o único Salvador. Vamos ao terceiro item do segundo tópico, a grande comissão hoje. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos das várias confissões de fé, irmãos. Aqui se trata de cristãos de todas as religiões cristãs, envolvendo o catolicismo também. Não estamos falando aqui de evangélicos. Há regiões em que o número de cristãos está diminuindo, como na Europa. Templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de shows. Se a igreja não experimentar um real e poderoso avivamento espiritual, em poucas décadas a Europa se tornará muçulmana ou o cristianismo não mais a influenciará. Precisamos reevangelizar o continente europeu. É apenas um indicativo que esta lição traz. Nós precisamos ainda evangelizar muitas partes do mundo. Mas aqui mostra o esfriamento espiritual que está acontecendo nos países da Europa. Então, é um alerta para nós.
Ainda temos uma grande comissão para os nossos dias, ainda temos uma grande ordenança para os nossos dias. Ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, ou pregai o evangelho a toda criatura. Ainda ressoa nos nossos ouvidos essa ordenança do Senhor Jesus Cristo, porque o mundo jaz no maligno. Eu trouxe para vocês esse quadro, onde mostra aqui o percentual de evangélicos no Brasil. Eu queria que os irmãos prestassem atenção no seguinte: às vezes nós nos impressionamos, porque vemos tantas igrejas aqui, pelo menos na nossa cidade, em São Gonçalo, e parece até que o evangelho está muito disseminado já no Brasil. Não, nós temos no Brasil, dados de 2020, que os evangélicos representam agora 31% da população brasileira, 31%. Enquanto que os católicos, 50%. Mas nós temos um grupo que está surgindo e está crescendo a cada ano, que é os que não têm religião. E dentre estes nós podemos colocar os desigrejados, pessoas que não querem mais congregar em igreja alguma. Temos os espíritas, que ainda representam 3%, e outras seitas, inclusive a judaica tem crescido no território brasileiro. Ou seja, ainda estamos muito longe de alcançar mais da metade da população brasileira com o evangelho. Precisamos trabalhar mais em nosso Brasil. Às vezes o nosso olhar é só para as missões no exterior, mas nós devemos atentar também para o que está acontecendo no nosso país e continuar disseminando a mensagem do evangelho em estados onde o evangelho ainda não chegou como chegou nas grandes cidades do Rio de Janeiro e em São Paulo. Que o Senhor possa nos impulsionar a continuar evangelizando o nosso país. Vamos então ao terceiro e último tópico da nossa lição. Primeiro vamos falar sobre o conceito de evangelista. Estamos falando nessa lição sobre o ministério de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego, que é euangelizo, ou de onde vem o evangelho, que é anúncio de boas novas. E evangelista, então, seria o quê? O transmissor de boas novas, o porta-voz de boas novas. O evangelista é aquele que é o porta-voz das boas novas do evangelho do Senhor Jesus Cristo. Como dom, refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. Ou seja, o dom de evangelista foi concedido por Deus para que este chamado, vocacionado, ele possa pregar, propagar o evangelho de Jesus Cristo e assim conquistar almas para o reino do Senhor Jesus. Aqui nós temos mais uma informação importante. O evangelista tem paixão. Eu destaco essa palavra paixão, irmãos, porque realmente o evangelista é aquele que é como Moody, que ganhava uma alma por dia. Isso é paixão pelas almas. É um amor profundo pelas almas, que nós chamamos de paixão, porque impulsiona, leva o evangelista, leva o homem de Deus a buscar realmente almas, a não esperar a sua igreja abrir as portas da sua igreja, começar o culto, esperar que as almas venham, e ainda esperar orando: Senhor, envia pecadores para a sua casa, quando o Senhor já nos enviou ao encontro dos pecadores. Não, o evangelista é aquele que tem paixão pelas almas, pela salvação dos perdidos, diz a nossa lição. Ele é aquele que esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. A mensagem do evangelista é uma mensagem cristocêntrica. É uma mensagem que coloca em primeiro lugar a salvação. Infelizmente, irmãos, hoje nós ouvimos tantas mensagens em nossos cultos que o pregador não consegue terminar a sua mensagem com um apelo para quem quer aceitar Jesus como Salvador. As mensagens são muito floridas, são muito bonitas, são cheias de palavras de efeito, emocionam, fazem as pessoas às vezes até chorar, mas não conduzem vidas a Cristo. E nós precisamos de mensagens que façam com que as almas se convertam, se arrependam dos seus pecados, se convertam ao Senhor e venham viver uma nova vida em Cristo. Vamos ao item número 2 desse terceiro tópico, o papel do evangelista. O evangelista é, por excelência, o pregador das boas novas de salvação. Muitas vezes o evangelista torna-se um
plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Um evangelista cheio da graça de Deus poderá tocar corações com a mensagem do evangelho de modo tão convincente que leva o povo a crer e acatar as boas novas de salvação e aceitar o quê? A Jesus como seu Salvador. Vamos ao terceiro item do terceiro tópico? Vamos lá. A finalidade do ministério do evangelista. Da mesma forma que o ministério do apóstolo e do profeta, o do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão, bem como a edificação do corpo de Cristo. Eu lembro aos irmãos que o trabalho do evangelista é associado ao trabalho do apóstolo, do profeta, do pastor e do doutor ou do ensinador. O evangelista é aquele que vai em busca das almas e entrega esta alma nas mãos do discipulador, do ensinador e do pastor. Então, entendemos que o trabalho do evangelista é o quê? É o primeiro trabalho nesta sequência. Ele é quem começa a preparação dos santos para uma vida de serviço cristão, porque ele é quem busca a pessoa que está lá nas trevas, e ele vem com todos os seus carrapichos, como toda ovelha que está perdida, se embrenhando por vários caminhos. Agora ele chega e traz aquela ovelha e deixa nas mãos do ensinador e do pastor. O ensinador vai então discipular e o pastor vai preparar para que aquela pessoa seja um instrumento na mão de Deus também naquela igreja. Prosseguindo, para isso, espera-se desse obreiro que o fundamento do seu ministério seja Jesus Cristo, o nosso Senhor. Irmãos, há muitos ministérios individuais hoje em dia que nos espantam. Pessoas que colocam o nome do ministério com o seu próprio nome, como se ele realmente fosse o dono do ministério. Mas, na verdade, o ministério que nós recebemos de Deus não é nosso. É um ministério dado por Deus para que nós desempenhemos a obra do Senhor para a glória do Senhor. Quantos ministérios estão falidos? Mas nós precisamos trabalhar para a unidade do corpo de Cristo. É preciso que trabalhemos juntos e não desassociados, desagregados do que é a igreja do Senhor como um todo. Vamos prosseguir? O evangelista deve também em tudo ser sensível à voz do Espírito Santo. A exemplo de Filipe, o obreiro deve ser obediente ao Senhor, seja para pregar a multidões, seja para falar a uma pessoa. Assim, precisamos ouvir a voz do Espírito, não podemos nos impressionar com as multidões. Eu só prego se tiver uma multidão, se a igreja estiver cheia. Não, você deve pregar em todo o tempo. Você é um evangelista, você vai pregar na rua, na sua casa, entre os seus parentes, você vai pregar na igreja à noite, você vai pregar durante o dia, quando passar pela rua. Você é um evangelista do Senhor, isso vai se evidenciar na sua vida. Eu conheci pessoas que eram assim, que não saíam de casa sem um folheto na mão, porque se encontrasse alguém na rua, ele já sentia a unção de Deus sobre a sua vida e em direção àquela pessoa pregava o evangelho e ali aquela alma se convertia, orava ao Senhor e já encaminhava para a igreja. Um verdadeiro evangelista age assim, ele é evangelista em todo o tempo. Outro aspecto importante desse ministério é a habilidade que o evangelista deve ter na transmissão das boas novas. O arauto de Deus, ou seja, o evangelista, precisa ser capaz de responder a seguinte pergunta dirigida ao pecador: entendes o que lês? E para isso, para complementar esta aula, eu trouxe para os irmãos conselhos do pastor Antônio Gilberto, nosso renomado ensinador que partiu e já está com o Senhor, mas deixou para nós um legado, um conhecimento maravilhoso a respeito da evangelização, e eu gostaria de transmitir para você alguns conselhos do nosso amado pastor. Primeiro, o evangelista não deve ser um obreiro neófito, como se o ministério de evangelista fosse o início de carreira. Vai evangelizar, quem sabe você sobressai como evangelista, e aí a gente considera você e consagra você a presbítero, a pastor. Não, irmãos.
Evangelista não pode ser neófito, sabe por quê? Porque quando ele for ao encontro das pessoas, ele vai encontrar pessoas que são de outras religiões, pessoas de outras crenças, pessoas com opiniões completamente contraditórias em relação à Bíblia, e ele precisa ser um obreiro experimentado, ele precisa conhecer a palavra de Deus e saber transmiti-la. É isso que o nosso querido pastor aconselha no segundo item. O evangelista deve ter um conhecimento sistemático das doutrinas da Bíblia, especialmente aquelas ligadas ao exercício do seu ministério. Um evangelista deve conhecer versículos chaves que falam de salvação, versículos chaves que falam de pecado, versículos chaves que falam de expiação, versículos chaves que falam de conversão, de arrependimento. Um evangelista precisa conhecer sistematicamente a palavra de Deus. Terceiro, o tema principal do evangelista é a salvação dos perdidos e a volta dos desviados. Não é pregar sermão bonito, eloquente e esquecer de fazer o apelo no final. Pelo contrário, ele tem que se preocupar com as almas. O objetivo dele é ganhar almas. Ele também promove o avivamento espiritual dos crentes, porque uma igreja avivada faz com que almas se convertam, vidas sejam curadas. O evangelista trabalha também nesta área. A palavra de Deus nos diz, ele mesmo deu. Então, o evangelista é escolhido pelo Senhor Jesus Cristo e ninguém pode tirar isso dele. Ninguém pode tirar dele esta unção, ninguém pode tirar dele esse dom, porque o Senhor Jesus é quem dá, indiferente de ter uma função ministerial ou não. Quem era Filipe? Filipe era um dos diáconos, mas ele evangelizou Samaria, ele evangelizou o eunuco, e em Atos Apóstolos, capítulo 21, diz Filipe, o evangelista. Então, ele se tornou um evangelista. Por quê? Porque mostrou-se capacitado, mostrou-se como alguém que tinha recebido de Deus esse dom. E por último, Paulo também era evangelista. Às vezes a pessoa se confunde, às vezes, e diz assim, eu tenho esse dom, não posso ter aquele. Não, Paulo também era evangelista. Até a inscrição de uma placa serviu de tema de sermão para ele. O bom evangelista, ele sabe preparar um sermão ocasional, ele sabe aproveitar a mudança do tempo, ele sabe aproveitar uma guerra que está acontecendo e, através de coisas mínimas, fazer daquilo um sermão e levar pessoas a Cristo. São conselhos do nosso querido pastor Antônio Gilberto que nós queremos trazer para você no final dessa lição. Vamos então à nossa conclusão. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo para o fortalecimento e a edificação das igrejas locais. Isto, porém, não significa desobrigar os crentes individualmente do labor da evangelização. De modo algum, irmãos. Todos nós precisamos ganhar almas para Jesus. Todo seguidor de Cristo, isto é, todo aquele que se acha discípulo de Jesus, tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do Evangelho. E deste compromisso não pode se apartar um único milímetro. Que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. É o clamor do nosso comentarista e é o nosso clamor também. Que Deus possa levantar nos últimos dias muitos e muitos evangelistas, muitos e muitos ganhadores de almas para o reino de Deus. Eu quero terminar aqui convidando você para a próxima lição, a lição número 9, quando falaremos sobre o ministério de pastor. Eu termino aqui agradecendo a você que esteve conosco até este momento. E se você não é inscrito no nosso canal, faça a sua inscrição no nosso canal, deixa aí o seu like, deixa o seu comentário e assim nós prosseguimos trabalhando aqui para fazer o melhor e trazer o melhor de cada lição para você, meu querido irmão, que está nos ouvindo até este presente momento. Deixo um abraço aqui para a minha família, a minha esposa, a irmã Leila, e os meus filhos Elise e Letícia, e quero deixar aqui também um abraço para o pastor Samuel da Silva, meu pastor presidente. Deus abençoe a todos vocês nesse momento. Quero desejar que a próxima aula, no próximo domingo, seja uma bênção para todos vocês, para vocês e para os vossos alunos. Deus os abençoe em nome de Jesus. Amém.